Eu conheço a Ayla há muito tempo. E a Ayla, de fato, é uma mulher incrível. Toda a vida ela foi. Eu conheço ela na época que ela tinha uma relação abusiva com um cara aí. Ela falou aqui. Ela falou Então, aqui sobre isso. pois é, eu conheço ela a fundo mesmo. E assim, ela sofreu muito. E ela sofre retaliação até hoje por conta da questão estética dela, né? Que ela tem as questões dela, tem as dificuldades todas dela, mas ela transforma isso de uma forma tão de levar a vida que a gente pare, né? De cultuar as coisas e dizer para as pessoas que tem que ser daquela forma, que tem daquele jeito. Padrão. Por mais mulheres como a Ayla, né? Por mais pessoas como a Ayla que pensam em amar as pessoas como elas são, Isso. independente disso ou daquilo, entendeu? Aí ela, com todo Eu acho respeito ela uma a mulher ela. foda. Eu também acho ela uma mulher foda e ela é uma delícia, com todo É. respeito a minha senhora e a ela. Não, e ela canta pra caramba. Assim, Canta é um pra caramba, espetáculo. ela é uma mulher sensacional. É. Ela falou aqui que o sonho dela é ficar grávida pra raspar a cabeça. Ela grávida, com cabeça raspada. E essa cena não sai de minha cabeça. Ela linda do jeito que é grávida, com a cabeça Ela raspada. poderia engravidar, inclusive. Aproveitar gente- esse momento fã dela aí, ter uma mãe e um pai. Sim. É engraçado, né, Rafa? Assim, a gente dá muita risada aqui nessa mesa, mas tanto papo sério, tanto papo. Quando a Ayla chegou aqui, ela contou essa história do relacionamento abusivo e tudo, e a gente se emocionou. Porque, Foi muito assim, forte. Foi velho. muito, Eu vivi. foi muito forte. Foi, você Eu viveu? vivi com ela. E assim, e ela deu uma declaração muito corajosa. É. E assim, é uma coisa de quem se garante muito e se expor para poder gerar o bem de outras mulheres que passam. Porque assim, a gente sabe que o Brasil é um dos campeões, né, do feminicídio, do abuso contra a mulher. Sim. E quando ela chegou aqui, não tinha uma pauta falando sobre isso. Até porque não existe, a gente veio falar da artista e tudo. E quando surgiu, eu e Rafa, a gente tava com ela e a gente sentiu quanto que o podcast, quanto que esse ambiente é seguro. E aí eu fiquei com essa reflexão, assim, né? Porque eu sofro de ansiedade. Eu tenho crise de ansiedade, por exemplo. E eu tinha muito medo. Ela também, né? Ela tem, também. e ela falou que tava num momento meio com depressão e tudo. E assim, eu tinha um pouco de medo de. Que eu não entendia. A ansiedade pra mim era uma coisa. O conceito de ansiedade pra mim era uma coisa nova e tudo. E quando a gente sentou aqui, eu Ou comecei. então era loucura, né? Ou era uma antes? loucura. E a gente viveu numa sociedade que, assim, isso não é coisa de homem. Psicólogo é coisa de doido. Isso não é coisa. A gente vive numa sociedade onde a gente é podado o tempo inteiro. E existe uma pressão social em cima do homem hétero das cavernas que é absurdo. É absurdo. O homem tem que saber isso, o homem não pode aquilo, o homem não pode chorar, o homem não pode não sei o quê. Não pode nada. Não pode né? nada. E esse ambiente de segurança que a gente criou nesse podcast, esse podcast tem 7 câmeras espalhadas. Sim. Mas existem 3 corações, ou 4 ou 5 corações aqui dispostos a contribuir Sim. para a vida de outras pessoas. E Sim. hoje, e assim, você, quando chegou aqui, trouxe isso, ela trouxe isso, e foi nos encorajando a abrir. E assim, por exemplo, quando eu falo de ansiedade, é uma coisa muito séria. Muito. Muito séria. Eu tive crise Não de dá ansiedade. nem pra continuar falando sobre o assunto, porque se você não viveu, você não tem como discutir esse assunto. Não tem. É uma dor que deve ser muito. Você já teve alguma crise de ansiedade, Ed? Que eu saiba, não. Talvez eu tenha todo dia e não tenha entendido ainda, né? É porque, assim, ansiedade todo mundo tem. Ansiedade todo ser humano tem. Existem níveis de ansiedade. Sim. E a crise de ansiedade, ela te leva para um lugar... existem vários tipos de ansiedade também. Crise Sim. de ansiedade, perdão. Eu tive crise de ansiedade que gerou em mim uma crise de pânico. Que gerou em mim um burnout. Eu apaguei. Eu dormi durante 48 horas. Sim. E quando isso aconteceu isso tem 2 anos. É porque antes a gente usava muito o termo estresse, né? Isso. Que tá totalmente ligado E o estresse é o genericão. É Que quando- existe também, é isso. ao excesso Ser de generalizado. coisas que faz você não ficar bem. Sabe quando você vai no médico e ele não sabe o que ele fala que é virose? Sim. O estresse é isso perante a ansiedade. No meu ponto de vista leigo, gente, não sou formador de opinião de nada. Sou um cara que vive. E eu tirar... Quando eu apaguei, dormi 48 horas. Sim. Apaguei. E quando eu tiver crise de ansiedade, o coração dispara de uma maneira. Dispara, você
é um negócio que, ao mesmo tempo que o coração tá disparando, parece que tem alguém apertando seu peito pra baixo que vai te matar. Então eu acho que eu não senti ainda. Eu acho que eu senti coisas piores, assim. Mas o que fica nesse processo é que nós que convivemos com pessoas diariamente, que a gente preste atenção nos sinais, né? Sim. Das pessoas que a gente está convivendo. Porque de repente a gente está com uma pessoa que está doente do nosso lado. E o fato dela estar doente, ela não tá entendendo que ela tá doente, ela pode estar se transformando em algo que a gente não gostaria que ela se transformasse. Sim. E de repente está precisando de ajuda. Isso. Porque a gente não presta atenção nos sinais. A gente deixa as coisas acontecerem para depois a gente cuidar, né? Sim. E às vezes uma crise ela pode ser tratada de uma forma tranquila. Se ela for percebida por quem tá com você, que você vai chegar num ponto tal, ela pode ser tratada de uma forma, na forma de conduzir mesmo. Talvez o marido, o irmão, o pai, a mãe, o amigo, o colega de trabalho, pode ajudar você no lugar que você não imagina, entendeu? E é importantíssimo Porque é muito você falar mente, isso. né? É importantíssimo, porque assim, a pior coisa pra quem tá com depressão, ansiedade, e eu falo isso pra vocês de casa também, é que ela esteja com isso e alguém fale, é bobagem, É frescura. é frescura. E outra coisa, esqueçam a história de quem vai tirar a própria vida não avisa. É um recado que eu deixo pra todo mundo. Às vezes avisa de outras formas, né? Eu tenho escutado muito, e assim, por alguma razão, muitas pessoas que tentaram tirar a vida e muitas pessoas que tinham planos acabaram chegando em mim, até pela internet. Tem um caso específico, que eu não vou dizer o nome da pessoa, mas assim, as pessoas que vão tirar, que pretendem tirar a própria vida, muitas vezes elas falam que vão tirar e tiram. Ou brinca, E né? tiram. E tiram a própria vida. Sim. Porque assim, existia um estigma, existia um culto social que dizia, quem quer se matar não fala. Vocês já ouviram isso? É uma mentira. Muitas vezes quem quer se matar fala. E é o último pedido de socorro. Então assim, a gente falando de saúde mental, eu acho que é muito importante. A gente falou de Ayla, eu falei da minha vida, e talvez você esteja falando com alguém que está escutando a gente. Um seguidor seu, Sim. um seguidor nosso. Não, e até a gente também não se olhar Sim. de uma forma doente, né? Porque às Sim. vezes a gente não acha que a doença é uma vaidade, no caso dessa doença, que é a doença que está mais exposta no momento, que são as doenças mentais, que pode ser até uma questão de vaidade, mas que a gente observe nos nossos próprios sinais. Se não tem alguma coisa que está acontecendo na nossa vida, nós sabemos o que é que a gente vive, da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Então, se você tá vendo a gente agora, tá ouvindo, que você preste atenção em você. Sim. Como é que tá a sua vida, né? Se tá acontecendo alguma coisa na sua rotina que não é normal e que isso pode trazer algo que não te faz bem, aí procure ajuda em casa, procure fora, Sim. procure ajuda profissional. Se você não quer falar sobre o assunto, mesmo assim, vá sozinho, procure um profissional no lugar que talvez alguém não te veja, porque às vezes as pessoas deixam de se cuidar por conta disso, Sim. né? Por conta de que as pessoas saibam que você tá doente de alguma coisa, que você tem alguma coisa. Então que você vá, mas não deixe, não morra, Sim. entendeu? Não perca pra vida. E se você não tiver ninguém, mande um direct pra gente aqui no Acarajé Sim. Cortadinho, que a gente vai ajudar você. E, inclusive, a gente tem parceiros, psicólogos, então a gente pode, no que a gente puder encaminhar. Isso Eu tenho vontade de fazer terapia, sabe? Eu nunca fiz. A mãe de Ayla é terapeuta. Mas Eu a mãe de faço. Ayla é minha amiga, aí não Ah, vai então rolar não pode. porque a mãe de Ayla sabe que eu sou um pombo sujo, por Então exemplo. não pode, então não. Como é que eu vou fazer terapia com uma pessoa que sabe que eu sou pombo sujo? Eu vou lhe Não passar vai. um contato. O Não difícil, vai é, rolar. sabe, o difícil é a gente achar alguém em Salvador que não seja seu amigo ou seu amigo. Não, é muita gente. Eu faço Peraí. terapia e não largo por nada, sabe? Assim, eu faço terapia e venho evoluindo na terapia, e o melhor é que é um efeito que vai abraçando outras pessoas. Quando você faz uma terapia, né, Rafa? Eu sinto isso, que você faz a terapia e você vai se moldando, você consegue abraçar mais pessoas. Eu converso com minha mãe, converso com o Rafa, converso com os amigos. Eu e o Thiago, a gente nós somos amigos de muita intimidade, assim, sabe? Sim. Sabe aquele amigo que você tem, que você conta tudo, que você fala tudo? Sim. E quando ele chegou nesse burnout aí, foi o momento que eu falei pra ele, irmão, eu posso te ajudar até aqui. Sim. A partir daí você tem que procurar alguém, um profissional, porque a partir daí eu não consigo lhe ajudar mais não. E foi onde eu comecei. E Foi onde eu comecei a que ele terapia fez. e tudo.